é um sábado que começa muito quente, porque nós tivemos, para quem ligou o rádio agora, né, no começo da manhã, a prisão do general Braga Neto, um nome importantíssimo do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi ministro da Casa Civil, que tinha um papel central neste governo e que era alguém que, de alguma forma, conseguia aglutinar e mobilizar tanto a parte militar do governo, quanto as pessoas, as pessoas que estavam mobilizadas naquela ocasião, quando o ex-presidente perde a eleição para o atual presidente Lula, no sentido de mobilizar essas pessoas que estavam em frente aos quartéis para que houvesse um contexto, um cenário em que o golpe de Estado pudesse acontecer. Ele foi preso na manhã de hoje, com a determinação do Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República, o Dr. Paulo Gonet, deu aval para a prisão do general Braga Neto, quer dizer, passa pela instituição, pelo Ministério Público e a determinação do Supremo Tribunal Federal, o que também nos dá indícios importantes para o nosso ouvinte compreender, porque este é um processo que ele está numa fase, apesar da apuração já estar ocorrendo e exposta, inclusive, porque o sigilo já foi levantado, mas é numa fase inicial, porque, Paulo, Denise, a gente tem uma investigação da Polícia Federal, um indiciamento aí de mais de 30 personagens, entre eles o Braga Neto, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois é que nós teremos a denúncia ou não por parte do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República. Em dado momento, o Bolsonaro chega a dizer: vamos ver o que o Ministério Público vai fazer a partir do que a Polícia Federal elaborou em termos de investigação, pois o Ministério Público concordou que a medida, que a prisão era adequada, enviou essa manifestação ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes, conhecido que é o relator desse processo todo, autorizou a ação realizada na manhã deste sábado. Repetindo, o general Braga Neto, que foi preso pela Polícia Federal. A prisão foi feita durante um sábado, que não é usual, foi feita no sábado porque ele voltou para o Rio de Janeiro de uma viagem. E que papel é esse, né, Paulo? As pessoas perguntam o que ele fazia. Ele tinha uma espécie de... Eu cheguei a ouvir algo como um CEO do golpe. Ele tinha uma espécie de coordenação, de organização. É na casa dele, para a gente ter uma ideia, que ocorre aquela reunião que é a trama golpista, vamos dizer assim, né? A reunião para apresentar o planejamento das ações com o objetivo de dar suporte às medidas para tentar impedir a posse do presidente eleito, agora presidente Lula, né? E aí restringir o exercício do Poder Judiciário. E a gente tem uma série de questões que foram colocadas já à exaustão a partir da investigação, da retirada do sigilo, que é fazer um estado de sítio, GLO, as opções que o próprio Bolsonaro, na entrevista à Rádio Gaúcha, diz: olha, realmente teve uma reunião em dezembro, mas o Bolsonaro, na sua estratégia de defesa, diz: estava tudo dentro das 4 linhas. Nós os reunimos e pensamos como vamos questionar o resultado, já que no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, eles não estavam obtendo êxito. A gente lembra também, Paulo, Denise, que apesar desse movimento e com participação muito clara de militares, entre eles a cabeça pensante que era o Braga Neto, nós tivemos 2 manifestações do comandante do Exército, Freire Gomes, e também do brigadeiro da Aeronáutica, que dizem em dado momento que não aceitariam dar sequência a esse tipo de trama, a esse tipo de movimento para, de alguma forma, né, abolir o Estado Democrático de Direito e também contestar um governo legitimamente eleito. É este movimento que a Polícia Federal diz que são circunstâncias alheias à vontade do ex-presidente Jair Bolsonaro que impedem que esse golpe de Estado fosse concretizado. A prisão do Braga Neto é absolutamente importante dentro desse contexto. Eu repito, é uma prisão que ela ocorre antes de uma condenação final, uma prisão que a gente chama de exceção, né? Uma prisão preventiva, porque a Polícia Federal entendeu que havia elementos relevantes para que ele, elementos suficientes e relevantes para que ele permanecesse preso. E aí tem um bastidor que
nesse tipo de investigação, de inquérito, de apuração, a Polícia Federal calcula cada movimento porque sabe que qualquer erro pode custar diante de uma opinião pública e diante de todas as pressões que judiciário e instituições vêm sofrendo. A gente viu, né, uma pessoa, inclusive, perdeu a vida num ato em frente ao Supremo Tribunal Federal. Então, é tudo muito calculado para evitar qualquer tipo de erro. Mas eu repito, com todo o material probatório, investigação em mãos, a Polícia Federal decidiu agora, neste sábado, que tinha elementos suficientes para prender o Braga Neto, como acabou fazendo neste sábado. E isso é importante também, Paulo, Denise. Aqui tem um pouquinho de avaliação já, né? Eu estava trazendo informação, mas vou trazer uma avaliação, que é o Tenente-Coronel Mauro Cid, que vocês vão lembrar, o que é o ajudante de ordens? É a pessoa que é colada no presidente da República, né? Carrega a pastinha do Bolsonaro. Esse aí, Paulo, é o perfeito. Homem da pasta, é o homem da pasta. Que está sempre ali, às vezes a gente vê uma sombra, né? Vai ajudar com algum documento, com alguma informação, às vezes com coisas básicas, assim, da rotina. O ajudante de ordens tem este papel, até uma espécie de proteção. É um secretário particular que acompanha o governante. O Tenente-Coronel Mauro Cid, ele é preso em dado momento da investigação, hoje ele está solto, e aquele contexto de prisão e de desgaste, né? Porque uma prisão com a exposição dos familiares, isso acaba gerando, logo adiante, uma delação, um acordo de colaboração com a Justiça, com a Polícia Federal. E é a partir deste depoimento do Mauro Cid, desse acordo de colaboração, que nós temos, então, uma série de fatos revelados. Que aí eu sempre digo, né? Não é a Kelly que disse, não é o Paulo Rocha que disse, é o ajudante de ordens, é alguém que estava colado no presidente. Então, esta prisão do Braga Neto, claro que é muito... Nós estamos falando disso, né? Aconteceu faz poucas horas, mas também traz esse contexto. Será que o Braga Neto, em algum momento, vai, a partir de uma prisão e a partir de um contexto, contar tudo o que sabe, trazer elementos novos para a investigação? Eu colocaria esse ponto aí para a gente observar também. Muito importante, né? A nota da Polícia Federal, ela fala sobre o fato de Braga Neto estar atrapalhando a livre produção de provas durante a instrução processual penal. É o que justifica uma ação como essa, urgente, num sábado pela manhã, da prisão de Braga Neto, porque não estamos tratando de uma prisão decorrente diretamente de coisas pregressas, lá dessa reunião no final de 2022 e tudo mais. É porque ele estava fazendo algo agora que estava atrapalhando as investigações, e é o que justifica essa prisão, que passe pelo Supremo, como destacou aí a Kelly. Bom, estamos... para dar um exemplo disso, Paulo, porque a prisão, ela, explicando para o nosso ouvinte muito rapidamente, ela deve ser a exceção. Ou é um flagrante, né? Você pegou alguém num assalto, alguém que está cometendo o crime, bom, isso é um flagrante, isso justifica uma prisão. Ou ela é lá no final, quando a pessoa já foi julgada, condenada, teve os recursos. Quando ela ocorre no meio, é porque tem alguma coisa que está atrapalhando o processo. E os investigadores, eles perceberam, apontam também, que o Braga Neto e o grupo que circunda o Braga Neto teria, inclusive, atuado para conseguir, para ter acesso absolutamente irregular, né, que não pode, a delação que eu acabei de citar do Mauro Cid. Então ele estava movimentando no sentido de atrapalhar o processo. Isso é obstrução de justiça, isso é muito claro. Isso justifica a prisão, assim como regra número 1. Se alguém está obstruindo, está destruindo prova, está atrapalhando, está conversando com testemunha, isso é motivo para prisão. Este, que tu aponta aí corretamente, é um elemento muito importante que fez com que a Polícia Federal considerasse, opa, aqui tem razão para prender o Braga Neto.